Professor Leonel Fonseca aqui com vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E vamos agora aprender os conceitos da geometria, tá bom? Vamos verificar o quão importante e quão interessante são os conceitos da geometria. Vamos juntos. Bom, a geometria é uma das três grandes áreas da matemática, junto com cálculo e álgebra. E geometria vem de uma tradução do grego, que significa medir a terra, geoterra, e metria, medir, tá bom? E assim conseguimos entender como é que ela funciona, medir as coisas, medir o que é terra. Bom, o estudo da geometria e das formas dos objetos presentes na natureza, as posições que eles podem ter. Então, toda a geometria, quando ela foi desenvolvida, quando ela foi pensada, além da abstração, ela também estava pensando em tudo que a natureza mostra que pode ser geométrico. Bom, como ela é construída, a geometria é construída sobre objetos primitivos, ponto, reta, plano, espaço, e dentre outros. O interessante é que a partir dos objetos primitivos, ponto, reta, plano e espaço, nós conseguimos desenvolver, por exemplo, no segmento de reta, um polígono, o ângulo, a distância entre eles, a definição de círculo e assim também pensando já na geometria espacial, tá bom? A geometria também é responsável pelas propriedades de figuras geométricas. Um exemplo, nós temos isso, é quando nós estudamos a circunferência e o π, um número infinito, arredondado por 3,14. Isso também é importante. E a geometria também, por fim, ela está relacionada com objetos básicos, né? A fim de se obter objetos mais elaborados, como se fosse melhorar os objetos. Bom, as formas geométricas, elas podem ter planas e não planas, e também forma figuras geométricas, tá bom? Nós vamos observar no decorrer da aula alguns exemplos. Bom, aqui nós temos as figuras planas, polígonos e não polígonos. As figuras que são classificadas como polígonos, elas são figuras que representam figuras geométricas. Você percebe que você consegue contar o número de lados da figura, por exemplo. E o não polígono, você não consegue distinguir nem o que a forma conceitual de polígono e você não consegue distinguir o que realmente ele é. Por exemplo, um triângulo ele possui três lados. Um coração, que forma geométrica ele é? Que tipo de polígono ele é? Você não consegue distinguir. Então, é essa que seria a ideia resumida. Bom, agora nós vamos para as formas não planas. As formas não planas também são chamadas de espaciais. Tudo que você consegue colocar algo dentro, por exemplo, um copo, uma garrafa, pode ser uma garrafa de água, e dentre outros. Então, não são consideradas figuras planas. As figuras planas é o seu azulejo que você passa em cima, a mesa que você põe um copo, por exemplo, é uma figura plana, tá? Mas você não consegue botar nada dentro da mesa. Um exemplo a grosso modo falado. Bom, analisando os poliedros e os não poliedros, a diferença é o seguinte, que os poliedros todos eles têm ponta. Daí você pode perceber aqui que o prisma triangular, ele possui ponta, o paralelepípedo tem ponta, a pirâmide octogonal tem ponta. Quando você vai no não poliedro, por exemplo, você vê que aquela bola de cor rosa, ela não tem ponta. Aí você pensa assim, mas do lado tem um chapéu de aniversário que ele tem ponta, mas embaixo não tem. Perceba que todo poliedro, em qualquer parte, tem ponta, certo? E quando você vai para o não poliedro, essas pontas não existem, ficam mais arredondadas, vamos dizer assim. Agora, os sólidos de Platão. Os sólidos de Platão são exatamente esses cinco sólidos: o cubo, o tetraedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro, tá? O cubo é um dado normal, o tetraedro seria um tipo de pirâmide, o octaedro ele seria como se fossem duas pirâmides coladas. O dodecaedro seria um objeto com 12 lados. Existem dados de 12 lados. E o icosaedro seria uma figura de 20 lados, tá bom? Bom, vamos para o prisma, né? O prisma é um sólido geométrico que faz parte da geometria espacial. Nós estamos vendo aí que ele tem a base, que a base de cima é a mesma de baixo. Ele tem uma altura, no qual essa altura é a distância de uma base a outra. Ok? Nós temos a aresta seria os fios, né?
as linhas que você consegue enxergar da figura, no caso desse exemplo aqui, e a face é onde você está enxergando o objeto. Então, por exemplo, aqui, você tem um dado de 6 lados. Você joga o dado e cai o número 1. Então, a face que você enxerga do número que você tira é 1. Então, a face seria como se fosse a parte que você enxerga da figura, que você está vendo, tá bom? Então, dependendo da figura, tem 6 faces, 7 faces, 8 faces, 3 faces, assim vai. Classificação dos prismas. Bom, aqui nós temos dois prismas, um de cor amarelo e um de cor azul. O prisma reto, certo? Ele possui as arestas laterais perpendicular. O que é perpendicular? São retas que, quando estão se coincidindo, quando estão se encontrando, elas formam o ângulo exato de 90 graus. Já o oblíquo é como se fosse o mesmo prisma em itálico, né? Ele meio de lado, vamos colocar assim, é o termo mais popular para que você possa entender. E assim forma o paralelogramo, certo? Bom, aqui nós temos a base do prisma, pode ser uma base triangular, uma base quadrangular, uma base pentagonal e uma base hexagonal. Agora vamos para as questões de hoje, tá bom? Bom, primeira questão. Classifica as figuras geométricas em poliedros e polígonos. Novamente, os poliedros têm as pontas, certo? E o polígono é uma figura plana. Poliedro é espacial e polígono também é figura plana. Então, a nossa resolução, onde um é poliedro, o 2 também é poliedro. Como o item 3 você não consegue botar nada dentro, ele é um polígono. O item 4 também, ele é um polígono. O item 5 é o poliedro. E o item 6, ele seria um polígono também. Bom, vamos para a segunda questão. Classifica as figuras em polígonos e não polígonos. Polígonos são tudo que tem figura geométrica, que forma uma figura geométrica tendo ponta. E o não polígono, infelizmente, forma uma figura, mas não é classificada como polígono, tá bom? Vamos ver então. Nossa resolução. A primeira é uma estrela de 5 pontas, no qual ela pode ser chamada de pentagrama. Então, ela é um polígono, tá bom? O segundo é o famoso raio, então também é um polígono. No item 3, nós não vemos uma figura definida geometricamente. Então, é um não polígono. A figura 4 possui bordas arredondadas, assim como a figura 3. Então, também não é polígono. A figura 5, ela tem ponta. Então, ela é polígono. E a figura 6, por não ter ponta, uma figura mais arredondada, ela também é classificada como não polígono. Agora vamos para a terceira questão. Classifique as figuras em poliedros e não poliedros. Vamos lá. Bom, a figura 1, ela não é um poliedro, ela mais parece um bolo cortado. Você não consegue, né, verificar isso. Para a segunda, ela é uma estrela, tipo uma shuriken, aquelas estrelinhas ninja, né, aqueles porta-joia que dá para botar algo dentro, é poliedro. O item 3 representa metade de uma rosquinha, metade de um biscoito, um cano quebrado, né, ou uma mangueira. Então você percebe que ele também é arredondado. Então não é poliedro. O item 4, poliedro, tá bom? Ele é um. Normalmente tinha antigamente nos circos, já naqueles desenhos, dá para ver os elefantes em cima, o leão em cima. Bom, o item 5 ele parece um frasco de perfume, tá bom? Então, pode parecer um frasco de perfume, acontece. E o item 6 ele mais parece uma peça de Lego, de encaixe. Então, ele também não é poliéster. Quarta questão. Assinalar a alternativa que corresponde à forma geométrica da figura abaixo. Essa figura aqui, ele é um prédio nos Estados Unidos chamado Pentágono. Ele tem esse nome porque ele tem 5 pontas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, vamos agora para a nossa resolução. Essa questão da objetiva nos deu esses 4 itens. Como ele tem uma figura de 5 lados, ele é um pentágono. Resposta, letra C. Bom? Quinta questão, legally. O cone é um sólido geométrico conhecido no dia a dia, como no formato da casca de sorvete, de funil, do cone de trânsito, dentre outros, até aqueles chapéus de aniversário. A base de um cone é um círculo, uma figura plana. Caso um cone seja cortado exatamente no meio, transformando a base em duas partes iguais,
haverá duas metades do cone com uma nova face. Qual será o formato dessa nova face? Bom, a questão nos deu tudo isso aqui. Quando você pega um cone de trânsito ou um chapéu de aniversário, até mesmo uma garrafa de uma Coca-Cola, quando você corta, o que fica na parte de cima? Um cubo, um dado? Fica uma esfera? Fica um triângulo? Fica um quadrilátero ou fica um pentágono? Depois que você corta algo que tem só uma ponta, ele vai ficar um triângulo, tá bom? Então, resposta certa, letra C. Nesta questão da FAD-CT, a classificação de um polígono de quatro lados é. Vamos ver as classificações que a questão nos apresenta: círculo, retângulo, triângulo, quadrilátero. Vamos lá. Um polígono de quatro lados é o quê? Primeiro, um círculo? Não. Um círculo não apresenta quatro lados. Dois, retângulo. Retângulo tem quatro lados, mas vamos com calma. Triângulo? Triângulo tem três lados, está fora. Ou quadrilátero. Vamos entender uma coisa. Quando você fala de classificação, retângulo, ele não é uma classificação, ele é uma figura geométrica. A classificação é quadrilátero. O retângulo é um quadrilátero. Um quadrado é um quadrilátero, tá bom? Então, resposta, letra D. Sétima questão. Não é uma teoria ligada à geometria plana. Vamos ver. Letra A. A regra para descobrir números perfeitos. Letra B. O teorema das retas paralelas. Letra C. O método para adicionar números em progressão geométrica. Ou letra D. O método para avaliar o máximo comum entre dois ou mais números. Qual deles não faz parte da geometria euclidiana? O que não faz parte são as retas paralelas, tá bom? O paralelismo, ele não faz parte da geometria euclidiana. Ou seja, números perfeitos, você faz o cálculo dentro da geometria de área, de perímetro, tá? Até mesmo de volume. Então, alguns cálculos exigem o MMC, alguns cálculos exigem uma progressão geométrica, como tem muitas questões de lógica em concurso público que mostram isso, tá bom? Então, resposta, letra B de bola. Nossa oitava questão. A moeda é uma figura. Letra A, espacial. Letra B, plana. Letra C, esférica. Ou letra D, bidimensional. Bom, a moeda não é plana. Ela não é uma figura plana. A moeda não é uma esfera. A moeda é uma circunferência. A moeda não é bidimensional. A moeda é tridimensional. Então, a resposta correta é letra A. A moeda é uma figura espacial. Nona questão. Consuplan. O principal constituinte da alvenaria é o tijolo. Assim, a figura apresenta um tijolo furado com furos. Então, esse tijolo, ele é um cilindro, ele é um prisma, ele é um hexágono, ele é uma pirâmide ou ele é um heptágono? Vamos lá. Primeiro, ele não é cilindro. Para ser cilindro, ele tinha que ser uma lata de leite ninho, tá? Um exemplo mais prático. Para ser um hexagonal, ele tinha que ter seis lados, e ele não tem seis lados. Na letra D, uma pirâmide, ele não é uma pirâmide. Ele também não tem sete lados. Se você for contar, não bate. Então, ele é um prisma, ok? Próxima questão. Décima questão do método capital, 2022. A figura abaixo representa a planificação de um sólido geométrico. E está aqui o sólido. Para quem entender a referência, há muitos anos atrás tinha um certo jogo chamado Zelda Ocarina of Time, que tinha a lendária Triforce. E esse aqui é o símbolo da Triforce, né? Que era poder, coragem e sabedoria. Certo? A referência aí para quem entendeu. Mas a questão está perguntando o que esse símbolo é. Um cone? Um cilindro? Um prisma de base triangular? Pirâmide de base triangular? Ou pirâmide de base quadrangular? Bom, isso não é um cone. Porque um cone tem que ser, o fundo tem que ser um círculo. Ele não é cilindro. Ele não é uma lata de leite ninho. Ele é um prisma de base triangular? Não, ele não é um prisma. Ele é uma pirâmide de base quadrangular? Não, a base dele é um triângulo. Então, a base é triângulo, só que ele é uma pirâmide, porque se você fechar a figura, ele vira uma pirâmide. Então, nossa resposta é a letra D.
E nossa 11ª questão de hoje é a seguinte, do Metro Capital 2024. A imagem abaixo representa um determinado sólido. A planificação desse sólido. O que é a planificação? O sólido aberto. É como se você fosse abrir o sólido. Imagine você pegando um cone ou um cilindro lá da sua lata de leite ninho e você cortando a lata e abrindo ela e cortando os círculos de cima, tá? É isso que é. Então, isso aqui nós já vimos, ele é um prisma de base triangular. Então, qual deles representa a planificação? A letra A? Não. Por quê? A letra A é uma pirâmide de base quadrada. É a letra B? Não, a letra B é uma pirâmide de base triangular. É a letra C? Não, a letra C representa um dado. É a letra D? Não, porque a letra D é de um cone. Então só pode ser a letra E, tá bom? Galera, um abraço, bons estudos, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.